Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. A dengue estará onde você estiver. Por isso o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe, aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul. Das armas apreendidas com criminosos no Brasil são de fabricação nacional. Sabe o que isso significa? Que a maior parte dessas armas são de origem legal e caem nas mãos de criminosos quando são roubadas, por exemplo. Infelizmente, o mercado legal acaba abastecendo o mercado ilegal. Esse tipo de dado acaba ajudando a gente a entender que uma arma dentro de casa pode não só prejudicar a nossa família, como aumentar a violência da nossa cidade, do nosso país. Tire uma arma do futuro do Brasil. Entregue sua arma. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar e como receber sua indenização. Experiência, coragem, conteúdo e credibilidade. Programa Sérgio Cruz, o melhor jornalismo da TV na internet. Programa Sérgio Cruz, meio-dia, na viamorenatv.com. E tá falado. Cheque aqui na Assembleia Legislativa para me... O Correio do Estado já está a semana inteira, desde, me parece, segunda ou terça-feira, segunda-feira, todo dia, na página 3,
uma matéria praticamente exclusiva, o Correio do Estado tem, pelo menos os jogos de imprensa escrita, que é o que eu tenho mais tempo de acompanhar. Todo dia o Correio do Estado é o único jornal de Mato Grosso do Sul que está ocupando espaços com essa matéria aqui, que é essa questão, o problema do cheque, né? O cheque seria da Assembleia Legislativa, que teria sido pago a um desembargador. E na esteira desse cheque teriam outros, né? Outros desembargadores teriam sido beneficiados com esse cheque. O Jornal Correio do Estado de hoje traz a posição do secretário de Segurança Pública do Estado, cobrando urgência na apuração de cheque da Assembleia Legislativa. A polícia instaurou inquérito para investigar a falsificação de cheque nominal a desembargador, que tramitará em segredo de justiça para não atrapalhar o trabalho do delegado Fernando de Paula. Declaração feita pelo Dr. Jacine foi feita uma grande sacanagem com o desembargador, um homem honrado, e com a Assembleia, que está procurando ser o mais transparente possível. Declaração do... Agora, eu não entendo esse mecanismo aí de falsificação. Como é que você pode utilizar um cheque da Assembleia, falsificar o cheque? Falsificar o cheque é possível, né? Clonar o cheque é possível, eu entendo sim, é possível. Já vivi esse drama, né, de cheque clonado. Você de repente o banco paga o cheque seu, o cheque estava o número repetido, né? Cheque com número repetido, o banco paga o cheque e adeus, né? Você não fica sabendo quem foi que recebeu. Aconteceu um caso, né, que eu testemunhei, que a pessoa teve um cheque devolvido no banco, o cheque foi devolvido por insuficiência de fundo. A pessoa não tinha, a conta estava praticamente encerrada, não tinha nada no banco, mas aí caiu um cheque, né, alguém clonou um cheque, tinha a conta a sorte dele, né? Sorte do correntista, que no banco tinha uma pequena quantidade de dinheiro, quer dizer, uma quantidade menor que o valor do cheque que foi depositado para compensação. Aí foi devolvido e tal. A pessoa recebeu o comunicado do banco que o cheque tinha sido devolvido, quer dizer, conferiu o extrato, tinha sido devolvido. Ela falou, mas eu não dei esse cheque. Não dei esse cheque. Como é que o cheque veio parar aqui? Foi fazer o levantamento, o cheque era clonado. Alguém tinha copiado o cheque, né? Ou conseguido no caixa, hoje tem um caixa lá que expede o cheque. Hoje está tudo mais moderno, antigamente era diferente. Antigamente não tinha nem como você clonar CD, né? CD, DVD, hoje você faz tudo isso. Naquele tempo você não ia clonar um LP, não tinha como, tinha que prensar o disco. É complicado, né? Mas hoje é fácil, hoje o pessoal faz tudo isso. Então, também não vai ser difícil para a polícia descobrir quem foi que fez a sacanagem dita aqui pelo secretário de Justiça, né? Se for de dentro da Assembleia, você vai pegar fácil. Se for de fora, demora mais um pouco, mas você termina pegando. Agora, eu acredito que foi clonagem. Acredito que alguém com o objetivo de prejudicar o desembargador, os desembargadores e botar lenha nessa fogueira da Operação Uragana aí, resolveu fazer essa clonagem de cheque. Sei lá, eu estou antecipando aqui, por hipóteses totalmente irresponsáveis, né, o que a polícia vai atrás, né?
Porque se não foi clonagem, aí foi sacanagem, né? Quer dizer, que se não foi clonagem, aí foi sacanagem, não de quem faz clonagem, mas foi outro tipo de sacanagem. Então é preciso saber quem realmente foi, quem é que tinha interesse em prejudicar o desembargador, em prejudicar a Assembleia Legislativa. Então, eu acho que tem que... Está na hora, né? Está na hora do pessoal descobrir. Eu recebi podia estar até aqui, né, para eu ver um e-mail muito... Podia estar aqui nesse e-mail, né, para eu mostrar para vocês aqui. Um e-mail muito explicativo de um ouvinte do programa Tribuna Livre e que naturalmente deve estar nos acompanhando aqui também pela Via Morena, sobre esta comissão da verdade. Ontem eu falei aqui, dei meu ponto de vista sobre as minhas impressões sobre a entrevista do deputado Fábio Tradi, que aliás teve uma repercussão muito negativa para ele, né? À medida que ele, talvez até equivocadamente, por falta de melhor reflexão, pela improvisação com que deu a entrevista, abre, né, a possibilidade da Comissão da Verdade isentar a tortura. Abre na medida que a comissão tem que ser abrangente, a comissão tem que ser neutra, que tem que ser catalogados os crimes perpetrados pelo aparelho do Estado, né? E também pela oposição à ditadura militar, porque ele diz que é muito claro que havia grupos, né, que queriam implantar uma ditadura comunista no Brasil e tal. Então fica fácil a partir daí se tentar justificar a repressão, a tortura, como relacionando-a com uma pretensa ditadura comunista. Foi o que eu falei. Fica fácil, quer dizer, porque quando, em 64, e durante o regime militar, praticamente durante todo o regime militar, só existia no Brasil quem era comunista e quem não era comunista. Se você se opusesse ao regime militar, você era considerado como comunista. Então todo mundo ficava no mesmo balaio. Quem não era comunista era criptocomunista. Quer dizer, era simpático ao comunismo. Então não existia uma diversidade ideológica no Brasil. Os militares no poder, os detentores do regime ditatorial, eles classificavam assim. Então, qualquer oposição era uma ameaça ao regime. E qualquer ameaça ao regime era carimbada como comunista. Então, o povo tinha receio do comunismo, né? O comunista. Então, era bom, né, usar o comunismo e tal. Então, aqueles que foram torturados, a justificativa de quem o fez não é porque ele era inimigo da pátria, porque ele queria implantar a ditadura comunista. Então, o meu receio é que posições como essa do deputado Fábio Tradi termine dando, né, aos inimigos da democracia um argumento muito forte para justificar os crimes cometidos em nome da defesa da democracia. É isso que eu tenho receio. Mas eu recebi esse e-mail do Albinelli, do Adaltro Albinelli, que eu infelizmente não consigo achar aqui no meu equipamento ultramoderno
mas de vez em quando, além de ultramoderno, ele é também ultra secreto. Eu não consigo achar aqui, porque eu acharia bom até se fosse o caso. Ler, aqui a gente tem muito mais tempo do que lá na rádio. A rádio aqui a gente tem mais tempo que lá na rádio, né? Porque na rádio é rapidinho, tem que ser correndo e tal. Lá a gente tem essa deficiência de tempo. Mas eu achei aqui o e-mail do Adaltro Albinelli. Ele começa assim, eu vou ler e vou comentando, tá? Senhor jornalista Sérgio Cruz, seus comentários matinais no programa Tribuna Livre, nesta prestimosa emissora, FM Capital, têm se ocupado em abordar um tema nacional que é a instalação da Comissão da Verdade. Certo, eu não falo só sobre a Comissão da Verdade, é claro, aqui a gente aborda uma diversidade de assuntos. Cada dia tem um assunto diferente, não sistematizo minha crítica, né? Ela é uma crítica, eu critico quando tem que ser criticado, falo do que tem que ser falado, o que está acontecendo. E a Comissão da Verdade está acontecendo, como teve o Código Florestal, a violência contra mulheres, e tudo isso eu tenho abordado aqui nesse programa. Ele prossegue. Ficou claro e evidente que Vossa Senhoria integra um seleto grupo de críticos do regime militar que requentam marmita falando de uma noite que durou 21 anos, enquanto fecha os olhos para a baderna, a roubalheira e o desmando que à luz do dia já dura 27. Eu fico muito contente, Albinelli, em ser qualificado como integrante de um seleto grupo de críticos do regime militar. Quero dizer que sou crítico de qualquer regime de exceção, seja militar, seja civil, seja da esquerda, seja da direita. Eu só tenho um regime que eu considero válido e consagrado pela própria história, que é a democracia representativa. Até hoje ninguém inventou um regime melhor que a democracia representativa. Se você tiver muda para lá, porque aqui eu não conheço, mas de repente você tem, muda para lá, porque melhor que a democracia eu não conheço. Que requenta marmita, ninguém está requentando nada. Eu não estou requentando nada. A Comissão da Verdade é uma coisa nova, está aí. Ninguém está requentando nada. Ela tem seus objetivos, ela vem desde 1978, que ela é uma garantia constitucional, é um dever constitucional do Estado, está lá, né? Está escrito na Constituição. E dizer que enquanto fecha os olhos para a baderna, a roubalheira, ninguém fecha os olhos. Todas as badernas, todas as roubalheiras. E agora fica fácil, porque agora é transparente, agora a gente fica sabendo o que está acontecendo. Na ditadura você não ficava sabendo, quer dizer, tinha os mesmos desmandos, a mesma roubalheira, mas ninguém ficava sabendo porque tinha uma censura muito mais forte, né, do que o dever de informar. Então, hoje a gente tem a roubalheira, a gente fala da roubalheira, a gente combate a roubalheira, mas a gente sabe exatamente o tamanho do inimigo que a gente tem pela frente. E para enfrentá-lo, porque hoje a gente vive um regime livre e transparente. Prezado jornalista Sérgio Cruz, pense nisso. Essa comissão foi instalada para apurar fatos ocorridos em 1946 e 1985. No entanto, ela está focada nos anos 1964 a 85, período em que os militares governaram o Brasil. Portanto, essa comissão é uma ferramenta revanchista. Discordo do senhor. Não tem nada de revanche. Está na própria lei que criou a comissão. E está na própria palavra da presidente Dilma, que foi vítima, né, do regime militar. Eu também acho que de 46 até 64, realmente não tinha o que apurar, até porque nós vivemos nessa época um pequeno espaço aí de redemocratização no Brasil depois da ditadura de Vargas. Agora, eu acho que todos os crimes de 64 a 85 devem realmente ser levantados, seja crime da direita, crime da esquerda, crime da ditadura, crime da oposição à ditadura, tem que ser levantado.
A história tem que ser contada. Quem morreu, quem matou, né? Quem foi torturado, quem torturou, tudo isso acho que tem que constar desse relatório de 2 anos que a Comissão da Verdade vai fazer, vai né, elaborar. Empresários gerais de Sérgio Cruz, fale nisso. Aos 31 dias do mês de março do ano de 1964, os militares atendem um clamor da sociedade brasileira e impedem que fosse instalado no Brasil um regime comunista. Era a Revolução Democrática de 64. Os militares a serviço da nação, num regime que perdurou durante 21 anos, foi feito obras pelos militares sem as quais o Brasil não seria o mesmo. Porém, a maior delas foi a restauração da lei e da ordem, pois o país vivia um estado de anarquia. Albinelli, que revolução democrática é essa que acaba com a democracia e passa 21 anos mamando no poder? Eu não entendo democracia. Democracia, para mim, é um regime de Estado de Direito estabelecido, onde o cidadão pode votar, o cidadão pode fazer oposição, o cidadão pode criticar o governo, o cidadão pode elogiar o governo. Esse que eu entendo como democracia. É a democracia representativa. Dizer que o regime militar fez grandes obras para o Brasil, que o Brasil não é outro depois, não para com isso, né, meu irmão? Tem nada a ver. Eu vou citar apenas um número aqui para você saber o que representou o regime militar para o Brasil. Em 64, quando os militares tomaram o poder, a nossa dívida externa era de 3 bilhões de dólares. Em 85, quando eles foram enxotados do poder, a nossa dívida era de 100 bilhões de dólares. Sem contar que os civis, quando retomaram o poder, quando retomaram o governo, o Brasil estava enterrado na maior crise econômico-financeira da história da República. Segue. É pena que os brasileiros da faixa etária de até 30 anos pouco ou nada sabem sobre esse período da história do Brasil. E sobre o período são construídas inverdades e defendidas nas recâmaras do poder por uma turma denominada Comissão da Verdade, que ora se alastra Brasil afora. Eu acho que demorou muito Albinelli. Demorou demais. Eu acho que essa história devia ter sido contada quando foi encerrado a página quando foi fechada a página, né, do golpe de 64. Tem que ter contado exatamente para que os jovens de hoje soubessem a verdade por inteiro. Porque tem muitos jovens hoje achando que os generais golpistas salvaram o Brasil, quando não é verdade. Ocorreu um evento, aí procede. Ocorreu um evento que precedeu a intervenção militar no Brasil em 64, denominado Marcha da Família com Deus pela Liberdade. 500 mil de pessoas saiu às ruas de capitais brasileiras. Foi a sociedade que se organizou e determinou o que deveria acontecer e aconteceu. O bem triunfou sobre o mal. O pessoal que foi para a rua, o Albinelli, as famílias, né? Tradição TFP, foi para a rua e tal, não foi pedir ditadura. Foi para a rua para protestar contra o governo do Jango. Assim como foram para ruas muitos para defender o governo do Jango. A gente vivia na democracia, o esplendor da democracia, onde todo mundo podia falar, todo mundo podia protestar, e o povo brasileiro fez isso. Mas nenhum foi para a rua, dos que foram para a rua, para pedir que os militares interviessem, para pedir golpe militar, para fazer papel de vivandeiro de quartel. Quem fez isso foi meia dúzia, que não tem a menor representatividade política neste país. Foi lá meia dúzia para chorar, para pedir para militar tomar o poder. E eles aproveitaram e tomaram o poder. Tomaram o poder e traíram não só a sociedade brasileira, mas principalmente essa meia dúzia que foi acender vela, né, na porta dos quartéis.
primeiro que se afastou foi a Igreja Católica, que foi, né, puxar estandarte na marcha da família pela liberdade. Se afastou traída, né? Porque não queria golpe de Estado, não queria regime de força. Depois, os próprios militares que fizeram o levante, depois foram todos eles afastados. O general Mourão, né, célebre general Mourão, que desceu de Minas Gerais no dia 31 de março, estourando o movimento, foi o primeiro que foi enxotado, né, do convescote de meia dúzia de generais. Sem contar os políticos, entre eles o grande agitador carioca Carlos Lacerda, que foi banido da Revolução, né, da Redentora. Então, não veja, o povo foi para a rua para pedir golpe, foi para a rua para protestar. É um direito que o povo tem, vai até hoje. Você está vendo aí marchas contra a corrupção. Então são manifestações normais que acontecem no regime de democracia. Tem mais aqui. Prezado jornalista Sérgio Cruz, a esquerda rancorosa e atrasada busca constantemente colocar na cabeça do povo brasileiro que militar é um truculento, arbitrário, um desnecessário para a grandeza da pátria. As Forças Armadas, compostas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são patrimônio do brasileiro. Se é que o poder emana do povo, a sociedade brasileira deve se organizar e exercer, pois o cenário existente atualmente no Brasil sugere a reedição do sacro evento intitulado Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O senhor Albinelli, não ponha na minha boca aquilo que eu nunca falei. Eu nunca manifestei nada contra os militares, contra as Forças Armadas, contra Aeronáutica, Exército e Marinha. Eu tenho pelas Forças Armadas brasileiras o maior respeito, porque as Forças Armadas brasileiras são constitucionais. São constitucionais, eu respeito o militar, tanto quanto eu respeito qualquer outro funcionário público, nada menos. Nada mais, nada menos. Agora, o que eu sou contra é o militarismo. Eu sou contra a ditadura militar, que é muito diferente de Forças Armadas. Força Armada não tem nada com ditadura. Força Armada existe em todos os países do mundo, em todas as democracias brasileiras. Força Armada é uma instituição, né, extremamente necessária, como é no Brasil. Então, não queira jogar, né, jogar com a gente, jogar o povo brasileiro, aqueles que defendem a democracia, contra as Forças Armadas, porque nós consideramos as Forças Armadas instrumento da democracia. Tem mais aqui. Prezado jornalista Sérgio Cruz, sugiro isso. Abra os microfones da emissora e as páginas dos jornais e ouça os dois lados. Temos em Campo Grande, MS, bravos militares que lutaram na guerrilha do Araguaia. É um arquivo vivo. O Albinelli, os nossos microfones, as nossas câmaras e as nossas páginas sempre estiveram à disposição de todos aqueles, independentemente da questão ideológica. Daqueles que lutaram contra, daqueles que lutaram a favor, né? A imprensa, hoje, felizmente, Albinelli, a gente vive tempos de liberdade, onde todo mundo pode falar, todo mundo pode comparecer ao programa de rádio e televisão e falar, ao contrário do que foi no regime que você defende, na ditadura, quando só aqueles que defendiam, só os áulicos, só os puxa-sacos é que poderiam falar, aqueles que precisavam criticar, tinham que ficar calado. Ou ia preso, ou morria, porque havia uma censura. Eu me lembro que os jornais publicavam receita de bolo na primeira página, publicava no lugar da notícia política, publicava versos de Camões, entendeu? Então a ditadura brava. Então, hoje não, hoje você pode falar, né? Todos podem falar. O torturado e o torturador, todos podem falar hoje. A democracia é um espaço aberto para que qualquer um possa falar. Agora, é claro, vai falar e vai ouvir. Vai falar e vai ouvir, porque não vai falar sozinho, como foi feito na ditadura, quando o cara falava sozinho. Isso era que falava, né? Isso era que ninguém falava, agora todo mundo fala. Outra coisa aqui. Prezado jornalista Sérgio Cruz, minha curiosidade, o fato de Vossa Senhoria ter combatido o regime militar já lhe rendeu alguma indenização? Não, porque eu não quis requerer. Eu achei
e essa é uma questão de foro íntimo, uma questão pessoal minha. Eu acho que todos aqueles que foram agredidos pelo regime, tiveram suas liberdades privadas pelo regime, têm o direito de recorrer, sim, tem o direito à indenização. O Estado tem que pagar, porque é responsabilidade do Estado. Agora, eu, pessoalmente, não fiz, sabe por quê? Porque eu não quis que a democracia pagasse uma dívida da ditadura. Só por isso. Quem tem que pagar é a ditadura. Sabe o que eu defendi, senhor Albinelli? Eu defendi a mesma solução que defendeu, que ocorreu na Argentina e no Uruguai. Na Argentina e no Uruguai. Prisão perpétua para os golpistas. Isso foi o que eu defendi. Eu acho que só isso aí é que é claro, eu fui voto vencido, né? E não vou ficar desenterrando isso. Uma coisa que eu estou só colocando isso a nível de história. Realmente não tenho nenhum sentimento revanchista. Mas na época, né? Na época da anistia, o que eu defendi foi isso. A mesma solução que foi dada na Argentina e no Uruguai. Prisão perpétua para os generais golpistas. E é o que está acontecendo lá. Tem mais aqui. Tá boa, está animado isso aqui, hein? Prezado jornalista Sérgio Cruz, em tempo, olhe para Cuba e define o que é ditadura. Cuba é ditadura, sim, ué. Quem foi que disse que não é? Ditadura brava, 50 anos de ditadura. Assim como é ditadura o Irã, dos ayatolás, assim como é ditadura a Coreia do Norte, do baixinho sinistro, assim como é ditadura a Venezuela, do Hugo Chávez, assim como é ditadura a Rússia, do Putin. Para mim é ditadura, que se não teve liberdade total, é ditadura. Agora o Brasil não, o Brasil é democracia, e é uma das maiores democracias do planeta. Tem mais aqui? Olhe para a Venezuela, já falei. Olhe para a Venezuela e descreva um regime ditatorial, já falei. A propósito, houve ditadura no Brasil? Brincadeira, né? Quer dizer, houve ditadura no Brasil? Não houve ditadura no Brasil, senhor Albinelli. Assim como não houve ditadura na Alemanha do Hitler, assim como não houve ditadura na Itália de Mussolini, assim como não houve ditadura em Cuba de Fidel Castro. Então, no Brasil também não houve ditadura. Sobre a história... Bom, pronto, final. Adalto Albinelli Pinto. Muito obrigado, senhora. Eu acho que tem que ser... Esse é um ponto de vista pessoal meu, né? A resposta é minha. Agora, quem tiver outra resposta, que dê. Quem não estiver satisfeito com a resposta que eu dei, o Facebook está aí, né? É só mandar, o e-mail é só mandar, e o microfone está aqui, é só aparecer, entendeu? Não fujo, não tenho medo de nenhum tipo de debate, não quero sistematizar nenhuma polêmica no programa, mas não me recuso a discutir qualquer assunto de minha alçada, sobretudo este assunto relevante, que é o assunto relevantíssimo, que é a Comissão da Verdade. Vamos a um pequeno intervalo, e eu vou voltar para falar, antes do intervalo, o tempo, né? Vamos ao tempo com climatempo.com.br, temperatura para a região centro-oeste do Brasil. A umidade está mais elevada que o normal para os padrões de maio no centro-oeste do Brasil, o que adia o início do período de estiagem na região, como é comum durante o outono e o inverno. Nesta semana, o avanço de uma frente fria que vem do sul do Brasil deixa as nuvens mais carregadas pelo interior do país, o que aumenta as condições para a chuva. Quinta-feira de alerta, principalmente no estado de Mato Grosso do Sul, para ocorrência de muita chuva e ventania. Na região de Brasília, em Goiânia, por quase todo o estado de Goiás, o ar continua seco e por enquanto não chove. No centro-leste de Mato Grosso, pegando toda a região do Araguaia, o sol também predomina
e não chove. Em todas as outras áreas do centro-oeste, sol com aumento de nebulosidade e pancadas de chuva, principalmente durante a tarde e a noite. E essas pancadas de chuva podem ser de até forte intensidade. A temperatura mínima prevista para esta quinta-feira é de 14 graus em Brasília e de 16 em Goiânia. Temperatura de 25 graus à tarde em Campo Grande e de 33 em Cuiabá. Durante a sexta-feira, esta frente fria continua avançando pelo centro-oeste, mantendo altas as condições de chuva por quase toda a região. Brasília, por enquanto, continua sob influência do ar mais seco, mas durante o sábado volta a chover na capital federal e em toda a região de Brasília. Nas outras áreas do centro-oeste, sol continua aparecendo com aumento da nebulosidade. O tempo fica seco no sul de Mato Grosso do Sul, onde esfria bastante. As outras áreas da região terão novas pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite, que continuam sendo de moderada a forte intensidade. Aí foi a temperatura para esta quinta-feira em todo o estado de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Goiás e Distrito Federal, região centro-oeste. Vamos fazer um pequeno intervalo, depois a gente volta com a entrevista do Laírson Palermo. 3 minutos. Precisamos de 1 minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. A dengue estará onde você estiver. Por isso, o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe, aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul. Das armas apreendidas com criminosos no Brasil são de fabricação nacional. Sabe o que isso significa? Que a maior parte dessas armas são de origem legal e caem nas mãos de criminosos, não são roubadas, por exemplo. Infelizmente, o mercado legal acaba abastecendo o mercado ilegal. Esse tipo de dado acaba ajudando a gente a entender que uma arma dentro de casa pode não só prejudicar a nossa família, como aumentar a violência da nossa cidade, do nosso país. Tire uma arma do futuro do Brasil. Entregue sua arma. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar e como receber sua indenização. O deputado Marquinhos Trade, dissidente do PMDB, da bancada do governo, dissidente não, deputado independente, também esses independentes votam do jeito que quer, nunca dá muita, pelo menos não tem dado muita bola, né? Ele
elaborou um parecer que deve ser votado pelo plenário da Assembleia Legislativa, parecer na Comissão de Justiça que deve ser votado na Assembleia Legislativa na próxima semana, negando autorização para o Superior Tribunal de Justiça, abre o processo contra o governador André Putinelli. Muita gente estranhou, porque ele é um homem... mas como vem um pedido para investigar o governador e o senhor não vota e tal. Ele não fez um parecer contrário, e eu, se fosse deputado, também faria. Eu nunca concordei com essa história de ter que afastar o mandatário para ele ser processado. Quer dizer, ele não pode responder processo na atividade. Quer dizer, é a mesma coisa de você condenar antes de julgar. E é o que dispõe a lei. Quer dizer, se qualquer crime, por mais banal que seja, vamos supor um crime de ofensa, né? Ofensa, fez uma ofensa. Aí alguém que se sentiu ofendido entra com processo contra o governador, contra o prefeito, contra o presidente da República. Aí o juiz pede a autorização do órgão legislativo, seja a Assembleia ou Câmara dos Deputados ou Congresso Nacional, para processar o mandatário, o chefe do Executivo. Se o Poder Legislativo der autorização e o órgão judiciário aceitar a denúncia para investigar, aí o mandatário tem que ser afastado do cargo. Fica, me parece que 90 dias, 120 dias afastado do cargo. É um absurdo, né? Porque aí quebra toda a harmonia da administração. Tal. Eu não sou contra o impeachment. Se é grave, faz impeachment e acabou, né? Libera o cara tal, e libera a administração pública. Agora, por questões a mais insignificantes do ponto de vista criminal, penal, você penalizar uma administração, eu acho um absurdo isso. Eu acho que o Congresso Nacional tinha que ter mudado isso há muito tempo. Desde o tempo do Collor. O Collor, por exemplo, foi vítima disso aí. O Collor, o Congresso autorizou, né? Me parece que até um processo do próprio Congresso, do próprio Congresso lá. O Congresso queria investigar, uma coisa assim, e não tem direito de resposta, direito de defesa, não tem nada. Vocês já mandaram o Collor embora, você fica 120 dias em casa, ainda 120 dias, caçaram o mandato dele, fizeram impeachment e tal. E depois, aí o processo foi para a Justiça e foi absolvido da Justiça. Entendeu? Então, eu acho que esse tem que mudar. Eu acho que o deputado Marquinhos Trade agiu bem. Eu acho que era por aí que tinha que ser, não podia ser diferente. Né? Outros pedidos já foram negados, tanto para o governador André Putinelli, como me parece que para o Marcelo Miranda, não sei se para o Zeca do PT, mas eu sei que outros, não é um caso único na história do Brasil. Então eu acho que essa lei não deve prevalecer, sobretudo em casos de crime, né? Crimes comuns, crimes que não tem nenhuma relação direta com a gestão, ou se tem, não tem nada que possa prejudicar o andamento da administração pública. Bem, vamos voltar a falar aqui precisa arrumar um jeito desse microfone aqui, porque esse microfone não para mais aqui, meu. Vamos voltar a falar aqui sobre a Comissão da Verdade. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vai ter a sua comissão de acompanhamento à Comissão da Verdade. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos hoje de manhã no programa Tribuna Livre com o advogado Laírson Palermo. Nós vamos falar a respeito da Comissão Nacional da Verdade. Você sabe o que é isso? Por que essa discussão? Por que foi aprovado? Aqui o Mato Grosso do Sul também vai ajudar. Então, tudo isso nós vamos saber nesta entrevista bastante interessante, bastante importante para você, para
parece que amanhã vai ser instalado aqui no Mato Grosso do Sul. Mas para falar a respeito disso e também de outros assuntos relacionados à Comissão Nacional da Verdade, está conosco o doutor Laílson Palermo. É um prazer recebê-lo aqui, já que ele faz parte da Comissão Regional da Justiça e Paz da CNBB Regional Oeste. Bom dia, doutor Laílson, é um prazer recebê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marco, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia, ouvintes da Rádio FM Capital. O Palermo, o que é a Comissão da Verdade, na verdade? A Comissão Nacional da Verdade, Sérgio, ela tem como fundamento de origem o que se denomina no direito internacional atualmente, moderno, século XXI, de justiça da transição. A Organização das Nações Unidas, Corte Interamericana de Direitos Humanos, tendo em vista a existência de vários regimes ditatoriais, principalmente na América Latina, na segunda metade do século XX, a América Latina tem experimentado esses regimes, a nível internacional, então, se construiu o que se denomina, então, de justiça da transição. E, dentro desse escopo de justiça de transição, um dos instrumentos à disposição dos Estados-membros da Organização das Nações Unidas são essas comissões de verdade, memória e justiça. E o nosso país, como é já fato consumado, passou por um regime de exceção, onde as nossas gloriosas instituições, Exército, Aeronáutica e Marinha, foram assaltadas, vamos dizer assim, por grupos, né, que, desobedecendo a ordem democrática constitucional da época, nós tínhamos no país, então, um presidente eleito pelo voto direto, um Congresso Nacional com deputados e senadores eleitos. Então, houve essa uma ruptura. Então, nos Estados-membros, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, todos esses países consupedando, com fundamento no direito internacional, basicamente na convenção, nas convenções de direitos humanos e na Declaração Internacional dos Direitos Humanos de 1948. Então, o nosso país, desde 1988, no processo onde o povo brasileiro elegeu um Congresso Constituinte, no seu artigo 8º dos atos das disposições constitucionais transitórias, essa Constituição Federal, que foi a Constituição Cidadã liderada pelo nosso saudoso e líder Ulisses Guimarães, nosso timoneiro da democracia, esse artigo 8º, então, dispôs que as violações ocorridas de 46 a 88 seriam motivo de investigação e reparação. Portanto, a Comissão Nacional de Verdade, que passou pelo crivo projeto de lei do Senado brasileiro e da Câmara dos Deputados, num amplo processo democrático, todas as forças vivas da nação tiveram, na tramitação desse projeto, direito de colocar as suas opiniões. Depois disso, então, saiu a unanimidade que é a Lei 2.258, e ela estaria agora em vigor para, no prazo de 2 anos, fazer esse levantamento e encerrar esse assunto do ponto de vista histórico. Essa é a Comissão Nacional da Verdade. Mas, por exemplo, pessoas que defenderam, que ainda defendem o regime militar, acham que essa comissão é revanchista. Por que eles acham que é revanchista? Primeiro, me parece, primeiro nós temos que preservar o direito de qualquer cidadão brasileiro a se expressar. Que esses setores da nação brasileira, eles, ao contrário do que fizeram em 64, quando restringiram a liberdade e a voz de milhares de brasileiros, eles estão tendo liberdade e terão liberdade de se expressar. Terão liberdade de, inclusive, a Comissão Nacional da Verdade para apresentar os seus pleitos. A Comissão Nacional, com a competência, né, que a legislação federal lhe deu, vai analisar os seus pleitos. Agora, o que nos parece é que determinados setores estão desatualizados, querendo trazer uma discussão
E a Comissão Nacional da Verdade não quer trazer discussão, não quer trazer debate ideológico. Isso já ficou para trás. Ela quer tratar de construir um arquivo de memórias fidedignos, venha de onde vier, para que o nosso Brasil se coloque no patamar das nações desenvolvidas do ponto de vista dos direitos humanos. Portanto, eu não gostaria de perder tempo com discussões ideológicas, né? Gostaria, sim, de apresentar a iniciativa que setores da sociedade sul-mato-grossense estão tendo, religiosos, intelectuais, trabalhadores, né, empresários, né, que resolveram, então, desde 2006, constituir um fórum para reivindicar a abertura dos arquivos da ditadura, porque nós temos, assim, fatos que não vão ser corrigidos, mas que terão que ser esclarecidos, porque as famílias pedem, como é o caso do navio prisão de Corumbá, né, ou do povoado São Carlos de Bela Vista, ou do jornal Democrata, né, aqui de Campo Grande. Mas que esses setores fiquem tranquilos, porque o que nos move não é revanchismo, né? O nosso grande exemplo é a nossa maior líder, que é a presidenta Dilma Rousseff. Ora, ninguém mais do que ela sofreu na carne, na pele, enquanto jovem, né, os horrores de uma tortura, que chorou à frente do mundo, né, contidamente. Ninguém mais ela que tem o poder, ela está dizendo que não haverá revanchismo. E ela é a líder maior de todos os brasileiros. Portanto, nós gostaríamos de, sinceramente, pedir a esses setores que entendam a realidade, pedir a esses setores que entendam a necessidade de uma união nacional nesse momento. Nosso Brasil vai bem, a economia vai bem, desenvolvendo empregos, né? Vamos tratar de fazer o que o artigo 1º da Lei 12.258 diz, levantar os dados para efetivar a reconciliação nacional. É a última frase do artigo 1º da Comissão Nacional da Verdade. Mas é o seguinte, como vai trabalhar, por exemplo, a comissão aqui em Mato Grosso do Sul? A gente tem, por exemplo, eu recebi até algumas informações que a gente tem aqui, inclusive, pessoal do Exército, já na reserva tal, que combateu na guerrilha do Araguaia, por exemplo. Esse pessoal pode ser ouvido pela Comissão da Verdade aqui em Mato Grosso do Sul? Perfeito, Sérgio. Na verdade, nós precisamos explicar do ponto de vista técnico. A Comissão Nacional de Verdade, aprovada pelo Congresso Nacional, ela não teve, dentro da sua estrutura, seu cronograma, secções estaduais. Ela é composta de 7 membros ligadas ao Poder Executivo Federal. Nos estados, como não houve a Constituição e a previsão de constituição de comitê, as unidades federativas, os estados e a sociedade civil estão tratando, então, de construir os seus comitês. Nós já estivemos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, falando com a liderança do governo do estado, do deputado Mock, falando com a liderança do PT, Partido dos Trabalhadores, com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado Tetila, né, no sentido de convidá-los para amanhã, às 9 horas da manhã, no Diretório Central de Justiça da Universidade Federal, para a ata de fundação, para a criação deste comitê da sociedade civil, né, onde nós vamos, inclusive, solicitar à Assembleia Legislativa que crie uma comissão institucional, né, do Poder Legislativo Estadual, como fez São Paulo, como fez Rio Grande do Sul, para que seja um órgão colaborador, né, para que seja um órgão de contribuição, ou seja, que receba, né, como você disse, por exemplo, oficiais do Exército Brasileiro que combateram na guerrilha do Araguaia, vai estar à disposição para o seu pleito, livremente, sua petição, né, se quiser atermar, se quiser falar, vai estar à disposição. Então nós estamos à disposição, vamos estar à disposição de todos os sul-mato-grossenses durante esses 2 anos para que chegue, faça o seu relato, e isso será enviado para a Comissão Nacional da Verdade em Brasília. O deputado Fábio Trado, da entrevistância aqui, ele deixa muito preocupado com essa questão da neutralidade da comissão. E avocou, né, inclusive, essa questão, por exemplo, a grande legenda, né, que foi usado por todo tempo no Brasil, de que o medo do comunismo, revolução comunista e tal. Você não acha que esse discurso pode levar a uma justificativa, por exemplo, para a tortura? Ele foi torturado porque ele queria fazer uma revolução comunista no Brasil.
Ele foi espancado porque ele queria estabelecer um regime comunista no Brasil. Ele foi morto porque ele queria... Você não acha que pode terminar legitimando, inclusive, a tortura? Sérgio, em primeiro lugar, não consta para mim, e acredito que para nenhum sul-mato-grossense, que Dr. Wilson Barbosa Martins quisesse instalar a ditadura do proletariado no Brasil. E nem o Nelson Trade. E nem o nosso inesquecível Heleno Goiano, nosso Dr. Nelson Trade, que Deus o tenha. E muitos intelectuais, Frei Tito, religioso, que foi pego de dentro do seminário dos dominicanos em São Paulo, né, e sofreu barbaridades que estão registradas por depoimento deles, que aparece agora, né, a nível internacional. Não nos constam que pessoas assim, que não é ditadura proletária, nem que é inocentes úteis. A grande verdade é que qualquer violação do Estado Democrático de Direito leva à resistência. E do ponto de vista técnico-jurídico dos direitos humanos, o que se pretende é proteger vítimas que foram violadas por indivíduos que assaltam o Estado e, em nome do Estado, colocam as suas idiosincrasias e as suas ideologias a serviço, né, de suas subjetividades. Portanto, é o que eu digo, eu particularmente votei no deputado Fábio Trade, é a grande liderança jurídica do nosso Estado, é uma revelação nacional, e acredito que ele tem bem consciente o papel da Comissão Nacional de Verdade. A verdade é uma verdade universal, não existe verdade de lados, isso é lógico. E nós vamos estar, inclusive, à disposição dele, de sua família, né, para que, se quiser, os fatos que ocorreram com o nosso saudoso Nelson Trade nessa capital, né, sejam esclarecidos. E vamos estar à disposição de todos. Não existe de nossa parte, como disse, o Comitê Estadual de Memória, Verdade e Justiça, a Comissão Nacional de Verdade, não é um grupo, né, que está para desenvolver nenhum projeto de poder político. Né? Não existe esse interesse. Amanhã, então, nós vamos estar publicamente nos reunindo na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Que hora que vai ser? 9 horas, Sérgio. 9 horas da manhã. Por que Universidade Federal? Porque, veja bem, eu tenho 51 anos de idade, militei no Partido Comunista do Brasil, no PCdoB, na época da ditadura, já tenho 2 filhos, 3 netas, meu filho tem 22 anos, ele não sabe dessa história. E os estudantes do DCE, da Universidade Federal, também estão nessa faixa de idade e, por não terem noção do que aconteceu, eles colocaram, então, a universidade à disposição, o DCE, para que a juventude conheça essa história. Então, nós vamos instalar, vamos instalar o Comitê Estadual, já temos o apoio oficial da Secretaria Especial da Presidência da República de Direitos Humanos, o coordenador Memória e Verdade, Gilney Viana, que já nos avalizou, já nos está dando todo o apoio para que o trabalho aqui da sociedade civil seja levado em frente. E estamos à disposição, Sérgio. Nesses 2 anos nós vamos estar aí à disposição para desenvolver, para colaborar com esse trabalho que vai colocar o Brasil, não só do ponto de vista econômico, como já vem se apresentando, mas do ponto de vista dos direitos humanos, do ponto de vista da democracia, numa potência entre os países desenvolvidos, Sérgio. Bem, Wilson, com relação ao Comitê Estadual, amanhã às 9 horas, maiores informações, existe já um telefone para que a pessoa entre em contato, de que maneira ela pode participar, como, quero dar uma declaração, como é que faz isso? Amanhã, então, é a primeira reunião. Né? Nós estamos convidando a Fundação Ulisses Guimarães, né? Estamos convidando a Fundação Astrogildo Pereira, a Fundação Maurício Grabois, a Fundação Perseu Abramo, né? Estamos convidando as centrais de trabalhadores, os diretórios estudantis, né? A Comissão Regional de Justiça e Paz da CNBB está coordenando também esse encontro amanhã, né? O bispo diocesano Dom Dimas também será convidado, né? Até porque a CNBB foi a primeira instituição em 1984 a lançar uma obra, Brasil Tortura Nunca Mais, onde saíram os primeiros documentos de registros das torturas e desaparecimentos. Né? Então é isso, eu penso que
a mensagem que tem que passar agora é de união, é de reconciliação nacional. E não haverá união e reconciliação nacional se nós não estivermos abertos a construir esse arquivo, né? Do ponto de vista jurídico, o Supremo Tribunal Federal fez um julgamento recente, né, de que não há mais prazo para ações, né, para que sejam os torturadores levados aos tribunais. Há correntes da esquerda que discordam desta posição do Supremo, e principalmente a Ordem dos Advogados do Brasil, através do jurista Fábio Conder Comparato, me parece que já recorreu dessa decisão na Corte Interamericana. Mas no momento não há interesse, né, do governo federal, não há interesse de amplos setores da sociedade civil, inclusive de amplos setores de torturados e perseguidos, que haja revanche. Que isso fique bem claro, né, e que a gente continue rendendo as nossas homenagens às Forças Armadas, ao Exército, à Aeronáutica, à Marinha, que são, na verdade, a proteção maior do nosso povo, e que devem sempre ser resguardadas de investidas, né, de grupos, seja de direita ou de esquerda, para que ela sempre seja o equilíbrio e dê condições do nosso país se desenvolver. Nós aguardamos amanhã 9 horas da manhã, os interessados estarão abertos, né, no campus da Universidade Federal, a criação do Comitê Estadual de Memória, Verdade e Justiça, Sérgio Cruz. E obrigado, agradecer você, né, e você é um símbolo para nós, né? Eu me lembro quando eu era estudante, com 15, 16 anos de idade, você já, em 75, 76 por ali, né, já colocava a sua vida, já colocava, né, os seus conhecimentos a serviço da democracia, né? E inclusive você foi assim uma espécie assim de espelho para várias pessoas da nossa geração, né? E graças a Deus você está junto conosco, e você é nosso convidado especial amanhã, Sérgio, tá? Às 9 horas da manhã lá na Universidade Federal. Obrigado, Marcos, e obrigado aos ouvintes da Rádio FM Capital. Fica aí então, ficam todos convidados. Não, muito bem explicado porque o pessoal está fazendo outras comissões, né, para tentar desqualificar a Comissão da Verdade, que a comissão é revanchista, que a comissão vai... Não tem nada disso. A comissão, ela tem um objetivo disposto em lei. Não vai condenar ninguém, vai investigar. Investigar do ponto de vista da história. O que foi que verdadeiramente aconteceu, né? Quem foi que foi torturado, quem torturou, quem matou, quem morreu, onde é que estão, se ainda existe cemitério clandestino, se todos os corpos daqueles que foram mortos pelo regime foram encontrados, se todos aqueles... Então, acho que o que não pode, eu tenho falado aqui, insistentemente, é usar a comissão para tentar legitimar a tortura. Aí é um absurdo, né? Não, ela foi torturada porque ela era guerrilheira. Foi torturada porque ela queria implantar uma ditadura comunista no Brasil. Então termina justificando. É isso que tem que ser evitado, porque a tortura não tem, né, não tem absolvição. A tortura deve ser eternamente condenada. Não importa quando que aconteceu. Não importa por que aconteceu, né? Tortura nunca mais. E fica aí o convite extensivo a todas as pessoas, todos os democratas de Campo Grande, todos aqueles que lutam pela manutenção, pela consolidação do processo democrático, todos aqueles que são prevenidos contra qualquer tentativa golpista, né? Porque ninguém pode dizer que não vai vir, que de repente, em 64, ninguém estava esperando e veio, né? De repente pode acontecer de novo. Então, para comparecer amanhã às 9 horas, no Diretório Central Acadêmico da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, para a reunião preliminar de abertura dessa comissão de justiça, né, que vai ser instalada em Campo Grande, com a presença da OAB, das fundações ligadas aos partidos, todos aqueles que acharem que deve participar, que tem contribuição a dar, pode comparecer, que a gente vai... Eu estou lá, já fui publicamente convidado, faço questão de estar. Se não tivesse sido convidado, eu ia como bicão, mas eu quero estar, participar ativamente desse movimento, porque eu vejo nesse movimento uma oportunidade que se tem do Brasil nunca mais, né, nunca mais passar pela escuridão que foi de 64 a 85.
Tempo esgotado, vamos encerrando por aqui mais um programinha Sérgio Cruz. Muito obrigado por sua audiência. Fé em Deus, pau na mula e tchau, pica-pau. Tchau, pica-pau.